um patrimônio que tem nome, Pelé, e que vale muito. Durante toda a vida do atleta, o rei do futebol construiu uma marca e um patrimônio que em breve a família vai ter que dividir. Será uma nova etapa na vida dos herdeiros do rei. Os filhos de Sandra, a filha de Pelé, que morreu há 17 anos, conversaram com exclusividade com o Domingo Espetacular e falaram sobre a reconciliação com a família. O maior jogador de futebol de todos os tempos e uma herança milionária em jogo. Edson Arantes do Nascimento. 7 filhos e 9 netos. Uma das filhas teve que provar na justiça que era descendente do rei. Sandra morreu em 2006, aos 42 anos, vítima de câncer. Deixou 2 filhos que agora também são herdeiros de Pelé. Gabriel e Otávio estavam nos Estados Unidos quando receberam uma ligação para se despedir do avô no hospital. Falei com a minha tia, com a minha tia Kelly, minha tia Flávia, e estavam falando que o nosso avô queria nos ver. E aí nós ficamos muito empolgados, que é uma oportunidade que nós esperamos a vida inteira. Só tínhamos visto o meu avô uma vez. Os netos que não tiveram a chance de conviver com Pelé falaram com exclusividade ao Domingo Espetacular. A gente, nunca teve um contato, sabe? Era uma família que a gente não tinha um contato e é a minha família, é a família da minha mãe. O encontro deles com o avô era o maior sonho da mãe. Acredito que está muito orgulhosa da nossa atitude, do que nós fizemos. E é isso. Eu acredito que eu perdoei sim, eu não tenho mágoa nenhuma do meu avô. Pelé morreu no dia seguinte, logo depois de ver os netos. Meus primos, meus tios, minhas tias, igual eu disse, eles conversaram com a gente, deixaram muito à vontade, até nesse momento tão difícil que foi para a nossa família, e eles nos acolheram muito bem. Então acredito que nós ganhamos uma família. Depois do luto, vem uma nova fase para a família. A divisão dos bens do maior craque que já existiu. Agora, com a partida de Pelé, a família Arantes do Nascimento tem pela frente o inventário do rei. Todos os bens do maior jogador de todos os tempos devem ser levantados e depois divididos entre os herdeiros. Mas qual o tamanho desse patrimônio? E quem tem direito à herança de Pelé? Pelé é filho de João Ramos do Nascimento, o Dondinho, já falecido, e Dona Celeste, hoje com 100 anos. Ele teve 2 irmãos, Maria Lúcia e Zoca, também falecido. No primeiro casamento com Rosemary dos Reis, em 1966, Pelé teve 3 filhos, Kelly, Edinho e Jennifer. Kelly teve 4 filhos, Edinho, 2 meninas. No segundo casamento com a Síria Seixas, nasceram Joshua e Celeste, gêmeos, hoje com 26 anos. A filha Flávia, 53 anos, é de um relacionamento extraconjugal. Ela tem um filho adolescente. A filha mais velha é a que Pelé não quis aceitar, Sandra Regina, nascida do relacionamento com uma empregada doméstica nos anos 60. Desde 2016, Pelé estava casado com Márcia Aoki, com quem não teve filhos. Como Pelé tinha mais de 70 anos quando se casou com Márcia, a lei determina que o regime do casamento seja de separação total de bens. Essa pessoa não é herdeira necessária, então ela só herda se ela tiver recebido uma destinação por testamento para receber bens. E a mãe de Pelé teria direito à partilha? Quando a pessoa tem filhos, os ascendentes, ou seja, mãe, avó, bisavó, eles perdem direito à herança, mas ela pode ser contemplada via testamento. Em princípio, a herança de Pelé deve ser dividida em 7 partes, entre os 6 filhos vivos e os netos Otávio e Gabriel, que dividiriam a parte da mãe que já morreu.
Em 2014, a revista Forbes estimou a fortuna de Pelé em 15 milhões de dólares, o que daria hoje cerca de 79 milhões de reais. De acordo com a publicação, ele era, na época, o 10º jogador aposentado mais bem-sucedido do mundo. Antes disso, Pelé já tinha destinado ao público uma parte valiosa do patrimônio. Todos os objetos expostos aqui no Museu Pelé, em Santos, foram doados pelo rei do futebol para a prefeitura da cidade. É só uma parte do acervo guardado pelo craque ao longo da vida e foi avaliado em 19 milhões de reais, segundo o registro da empresa de Pelé. O advogado das empresas de Pelé conta que, nos últimos dias, houve muita especulação sobre a condição financeira do rei. Sai notícias que ele é bilionário e no dia seguinte notícias que ele estava quebrado, falido, né? Enquanto na realidade é que, infelizmente, quem morreu foi o Edson, foi o CPF. O CNPJ, ele continua, né? E não é o Pelé, é qualquer pessoa. Então as empresas estão aí, os contratos serão respeitados. O advogado revela que Pelé preferia investir em imóveis. Ele sempre falou que foi uma lição do seu Dondinho, né? Que o seu Dondinho falava, filho, invista em propriedade que você nunca terá nenhum problema. E acho que ele foi feliz com isso, sim. Ele é de uma geração, né, que sempre o pouco dinheiro que ganhava já investia. O rei era dono de imóveis no litoral de São Paulo e no exterior. A mansão mais luxuosa dele ficava nos Estados Unidos e foi vendida há 4 anos pelo equivalente a 11 milhões de reais. O filho Edinho disse que o pai vivia muito bem, sem ostentação. Quanto à vida dele, sim, né? É um assunto particular, mas tudo em paz, tudo tranquilo. Sempre comia bem, dormia bem, tinha roupa limpinha, novinha para vestir. E ele sempre foi uma pessoa muito simples e isso bastava. Segundo especialistas, o bem de maior valor da herança do craque é a marca Pelé. Ele sempre soube explorar e construir a marca dele desde o início da carreira. Há estimativas de que em 2010 ela teria sido avaliada em 600 milhões de reais, o que em valores de hoje seria em torno de 1,6 bilhões. Pelé foi um dos primeiros atletas a entender o poder das ações de marketing. Pelé é um dos pioneiros nisso, até porque Pelé não é substantivo próprio, né? Pelé virou um adjetivo. Então ele vai muito além, é o maior esportista de todos os tempos. Todos os produtos oficiais com a imagem do rei, camisetas, chuteiras e tantos outros, são gerenciados por uma empresa que comprou os direitos de exploração da marca. Primeiro, em 2005, ele cedeu isso para uma empresa brasileira e depois, em 2010, essa empresa foi comprada por uma empresa americana que tem um sócio pessoa física e um fundo de investimentos. E desde então a relação do Pelé e da marca Pelé era com essa empresa. Então... O licenciamento de marcas é comum no mundo dos grandes atletas. Com isso, eles multiplicam os lucros. Exemplos bem-sucedidos como Pelé são o ex-jogador de basquete Michael Jordan, que tem uma infinidade de produtos com o nome dele. O brasileiro Ronaldo Fenômeno é outro caso de sucesso do marketing esportivo. Pelé, além de craque, tinha uma ótima imagem junto ao público. Você tem como uma pessoa que a maior parte da vida teve ali a reputação ilibada e soube se comportar da melhor forma. Segundo o advogado do rei, o contrato da marca Pelé não tem prazo de vencimento. Ele é perpétuo, essa marca aí ela vai ser trabalhada o resto da vida. A marca é tão eterna quanto ele. Os herdeiros do rei devem continuar recebendo os lucros do negócio. Para os netos que não conviveram com o avô, mas que vão herdar a parte da mãe, Sandra, já falecida, o importante agora é ficar mais próximo da nova família. Em relação à herança, bens financeiros, a gente não está preocupado com isso agora, até porque a gente ainda está em momentos de se recuperar e se reconciliar com a família.
Depois que Sandra morreu, o pai se casou de novo e os dois foram criados por Cristiane, a quem tratam como mãe. Eu acredito que daqui para frente eles vão dar cada passo, né, de cada vez, com o pezinho no chão, mas muito feliz também por essa aproximação e por terem ganho mais essa família maravilhosa. Para eles, os últimos instantes no hospital com o avô serão lembrados para sempre. Mexia a mão, apertava, até aquela foto da nossa mão, que ele, não sei se dá para perceber, mas ele tá meio que apertando assim. Falei o quanto admirava, o quanto me contavam, né, as histórias que o meu avô fez, nenhum jogador vai fazer. Fanáticos por futebol e torcedores do Santos, os dois já sabem o que querem do acervo que o rei deixou. Uma coisa que eu queria ter era pelo menos uma camisa daquela do Brasil que não tinha nenhuma estrela e depois as 3 que ele conquistou. Com certeza uma camisa dele da Libertadores seria um sonho. Entendi. Não precisa nem ser da final, qualquer uma. Se for da final, melhor. Mas se for da campanha, já tá ótimo.